Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Quem achou, diga achei. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém vos digo: qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos fazer uma oração? Jesus, eu quero te pedir mais uma vez que o Espírito Santo tome conta desse lugar, dos nossos corações, porque nós temos diversas necessidades, cada um de nós tem necessidades até diferentes umas das outras, mas nós temos uma necessidade em comum, todos nós, e a maior necessidade que temos é de ouvir a sua voz. Não existe necessidade maior do que essa, para aquele que começou a entender o Evangelho. Por isso, Pai, supre essa necessidade de ouvir a tua voz, através da sua palavra, do seu Evangelho. Que nossos ouvidos se abram, nossos corações, que toda resistência dentro de nós caia, para que teu Espírito faça o que tem que fazer nessa noite. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou cada vez mais cativo à leitura, à reflexão do Evangelho. Quando eu digo Evangelho, é literalmente Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu leio várias porções da Bíblia, mas os Evangelhos eu tenho dado uma atenção especial e tenho levado os irmãos também no discipulado a focarem nisso. O Sermão do Monte que a gente tem trazido aqui hoje, vamos trazer hoje, ele é extraordinário por diversos motivos. Os Evangelhos têm convertido a minha vida, irmãos. Eu sou cristão desde 95, mas os Evangelhos têm convertido a minha vida de pouco tempo para cá. Mas peraí, você não era crente, você não canta, você não prega? Sim, mas eu tenho me convertido a partir dos Evangelhos, não de muito tempo para cá. Esse sermão, Mateus 5, 6 e 7, ele resume, ele sintetiza a ética de Jesus, ele traz os valores que devem reger o estilo de vida dos discípulos de Jesus. E esse sermão, de Mateus 5, 6 e 7, eles tratam de uma espiritualidade verdadeira, não religiosa e não doentia, como Israel vivia no seu tempo e como muita gente em igreja evangélica vive no nosso tempo. Esse sermão traz a base de tudo que Cristo ensinou daí por diante. Esse sermão traz a base para tudo que Paulo escreveu, que o Tiago escreveu, que o Pedro escreveu, que o João escreveu, que o autor aos Hebreus escreveu no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, Mahatma Gandhi, que não tem nada a ver com o Evangelho, ele disse assim: se todas as páginas da história da humanidade que regem a ética e o comportamento dos homens se perdessem, exceto o Sermão da Montanha dito por Jesus Cristo, nada teria se perdido. Se todas as páginas da história da humanidade que regem a ética e o comportamento dos homens se perdessem, exceto o Sermão da Montanha dito por Jesus, nada teria se perdido. Enfim, o Sermão do Monte traz a interpretação de Jesus sobre a lei de Moisés, e muito mais sobre a interpretação que os rabinos faziam da lei. Então, além da interpretação da lei, Jesus vem trazer à tona agora e revelar a deturpação que os rabinos faziam da lei. Por isso você leu junto comigo: ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ou seja, eu estou revelando as coisas agora. Eu estou fazendo uma releitura daquilo que vocês entendiam sobre espiritualidade. Eu estou trazendo uma nova forma de vocês enxergarem tudo o que Moisés falou e escreveu. Então eu quero falar hoje com vocês sobre 4 aspectos
aspectos da espiritualidade de Jesus. Porque a espiritualidade de Jesus, ela é extraordinária, ela é transformadora. E o que a gente vê muito, às vezes em pessoas que estão há muito tempo em igreja evangélica, às vezes trabalhando nas atividades da igreja, e elas vivem uma espiritualidade um tanto quanto doentia. É o que eu digo e repito muitas vezes, a gente às vezes aprende na igreja evangélica um monte de coisas, só que às vezes não aprendemos a ser cristão. O dialeto é rapidinho, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, a gente aprende. As canções, as músicas, a gente aprende, canta, a gente aprende a falar aqui na frente, porque tem uma praxe, né? Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Quero contar um testemunho que me ocorreu esta semana. Aí conta, e para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um texto para a igreja. A gente aprende essas coisas fácil. Uma vez alguém perguntou para mim, você está indo nessas igrejas que o pessoal fica de olho fechado, com a mão para cima, cantando? Eu falei, é nessas aí que eu estou indo sim. Responde uma coisa, por que o pessoal fica de mão para cima, de olho fechado, cantando? Eu falei, não sei. Mas como eu cheguei lá, estava todo mundo de olho fechado, com a mão para cima, eu também logo, olho fechado e mão para cima. Então a gente vai aprendendo os trejeitos, a gente vai aprendendo um monte de coisas, irmãos. E a gente demora demais para aprender a ser cristão. Então a espiritualidade de Jesus, às vezes não tem muito a ver com o que o pessoal vive dentro de igreja. Então, em primeiro lugar, são 4 coisas. A primeira delas é que a espiritualidade de Jesus é interior. Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, lá atrás, lá na antiga aliança, você matou, será réu de juízo. Você matou, você vai morrer. Aí Jesus vem trazer essa interpretação agora, essa releitura sobre isso, na realidade, no ponto de vista de Deus. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se encolerizar contra o outro, já é um homicida. Ou seja, você não precisa mais dar cabo da vida do cidadão. Se aqui dentro você está matando ele, você é visto por Deus como homicida, porque a espiritualidade de Jesus, ela é interior. Começa lá dentro. Começa não naquilo que a gente faz, mas naquilo que já está lá dentro e nem saiu para fora e a gente ainda nem fez. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas tal pessoa, eu não tenho ódio não, não tenho nada, não tenho mágoa, não tenho nada. Para mim ela nem existe mais. É um homicida. Ou seja, você matou essa pessoa dentro do seu interior. E a espiritualidade de Jesus, ela é interior. Ouvistes o que foi dito aos antigos, qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que tiver com a vontade de matar, homicida. Você já teve com vontade de matar alguém? Dá pra gente cantar até aquele louvor antigo, né? Se gritar, pega ladrão. Essa semana, você já ficou com vontade de matar alguém? Então assim, não precisa matar. Se esse desejo continua aí dentro, latente, funcionando aí dentro, Deus nos enxerga como homicida. 27 e 28 do capítulo 5, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Então lá atrás, os antigos, lá na antiga aliança, era o seguinte: você deitou com a mulher que não é a sua, com o homem que não é o seu, você é réu de juízo. Inclusive o adultério tinha a mesma pena que o assassinato, era apedrejamento, era morte. Você vê a gravidade da coisa, pois é séria, muito séria. Então você precisava consumar o ato. Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, se o ato aconteceu aqui, Deus já o enxerga como adulto. Você acredita que no inferno vai ter um monte de assassino que nunca matou ninguém?
Você acredita que no inferno vai estar assim, ó, vai ter que mandar ampliar, fazer a minha casa meu inferno maior lá, para ter adúlteros que nunca adulteraram, efetivamente, de fato. Jesus é o que está dizendo aqui. Faz sentido? Estou interpretando errado? Então a espiritualidade de Jesus é interior. Não precisa sair para fora. Não precisa acontecer do lado de fora. Agora, o que eu amo no Evangelho é que essas coisas que estão no nosso interior, a gente só trata com Ele. Então o que está acontecendo dentro de você? Qual é o teu sentimento com relação a esse ou aquele, o fulano, o beltrano ou o cicrano? Qual é o teu olhar para as pessoas que estão à sua volta? Como é que você olha? Jesus falou, se atentar e cobiçar e aconteceu acenar aqui, já adulterou. Então se já assassinamos e já adulteramos, a gente tem que correr aos pés de Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu estou visto pelo Senhor como um assassino, eu estou visto pelo Senhor como um adúltero. Então o Senhor tem misericórdia, o Senhor me cura, o Senhor me perdoa, o Senhor me lava. Isso para quem quer uma espiritualidade segundo Jesus, verdadeira, não doentia, não carregada de hipocrisia. Gente, as pessoas às vezes são capazes de odiar mortalmente o outro e está no mesmo ambiente com ele, dando um sorriso, de boa. E ninguém às vezes percebe isso, por muito tempo. Mas tem um que tudo vê. Se o Davi tivesse entendido as verdades que ele escreveu no Salmo 139, há alguns anos atrás, quem sabe uma década ou duas atrás, talvez ele não tivesse feito tanta besteira. Então Davi já dá lampejos da espiritualidade de Cristo no Novo Testamento, ele tendo vivido na Velha. Ele vai dizer assim, Senhor, sonda-me e me conheces, conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não saia da minha boca, o Senhor já sabe qual é. Da onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer o abismo, o Senhor está lá. Se eu tomar as asas da alva e subir, o Senhor vai estar lá também. Aonde eu estiver, a tua mão vai estar lá, os teus olhos estarão lá e a tua destra me guiará. Então aonde eu estiver, o Senhor está lá. E ele vai terminar o salmo dizendo, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. A espiritualidade de Jesus é interior. Segunda coisa, a espiritualidade de Jesus não separa o aspecto vertical do aspecto horizontal. A espiritualidade de Jesus não separa o aspecto vertical do aspecto horizontal. Vou explicar. A espiritualidade de Jesus condiciona o aspecto vertical e a plena fluência do aspecto horizontal. Ela condiciona. Está complicado ainda, mas você vai entender. Quando falamos de vertical, lógico, a nossa relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Quando falamos da horizontal, falamos da relação com quem nos rodeia. Jesus deixa claro para a gente que o tipo de relação que temos com quem nos rodeia determina se a nossa relação com Deus é real, verdadeira, ou ela é uma fraude. Então, olha o texto de Mateus 5,43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu acho que não é difícil isso não. Acho que a gente consegue. Quem você não gosta, você continua não gostando. E quem você gosta, você continua gostando. Quem te faz bem, você ama. Quem te ajuda, você ama. Quem atrapalha a sua vida, você odeia. Isso a gente não tem dificuldade de fazer. Mas Jesus vai dizer: eu porém vos digo no 44, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. E esse orai pelos que vos maltratam não é essa oração sabor de mel, né? Senhor, derrama fogo
faz justiça. Não, é abençoar. É, Senhor, ajuda ele, entra com providência na vida dele. Orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que você seja filho do vosso Pai que está no céu. Porque esse Pai faz que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Jesus está dizendo para nós que a espiritualidade sadia, verdadeira, não religiosa, não hipócrita, ela está condicionada à vertical com a horizontal. Ou seja, eu só tenho um relacionamento verdadeiro com Deus se eu estou em ordem com os meus relacionamentos com quem me rodeia. Do contrário, a minha relação com Deus, ela é vazia. Quando a gente fala de amar, esses dias eu trouxe uma palavra sobre o bom samaritano, na série das parábolas, no fim do ano. A gente discorreu aqui por quase 1 hora sobre esse texto, porque o escriba perguntou para Jesus. O escriba era um cara notável, sábio, conhecedor da lei, o cara sabia tudo, o cara recitava Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o Malaquias, todo o Antigo Testamento, sem vírgula e sem ponto, porque hebraico não tem vírgula nem ponto. O cara conhecia. Ele diz assim para Jesus: o que eu tenho que fazer, hein, para ser salvo? Aí Jesus falou: bom, faz o seguinte, obedece teu pai e sua mãe, não mata, não rouba, não adultera, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: eu já tenho feito isso tudo já. Agora, com relação ao próximo, quem é o meu próximo? Ele deu uma cutucada em Jesus. Aí Jesus deu outra nele. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Foi abordado por salteadores, assaltantes. Bateram nele, surraram, levaram tudo dele e deixaram ele ensanguentado no chão, moribundo, morrendo. Aí passou um sacerdote amigo do escriba, é o tipo de pessoa. Jesus conta uma história e vai cutucar esse homem. E passa longe, nem olha para o camarada lá, ensanguentado. De repente um levita também passa de largo, nem olha para o cidadão ensanguentado lá. Eles vão para os seus ofícios no templo, eles estão atrasados para o sacrifício da tarde, eles estão atrasados para a oração do meio-dia no templo, eles não podem parar para ajudar alguém, porque eles têm funções lá. Aí Jesus diz: de repente veio um outro, um samaritano. O samaritano era o cidadão que um judeu odiava. Não dá para explicar toda a história aqui, mas você já conhece aí, a gente fala muito sobre isso também. Mas o samaritano parou, desceu do seu cavalo, do seu camelo, do seu animal que estava lá, socorreu o homem, pegou óleo, pegou unguento, fez os primeiros socorros, ajudou o rapaz, pegou o rapaz, colocou em cima do seu animal, deve ter ido puxando o animal com o moço em cima, chegou lá numa hospedaria, falou para o moço: olha, quanto é que é para ficar 2 dias aqui? Tô aqui o dinheiro, cuida desse moço aí, porque no 3º dia eu venho aqui cuidar dele de volta. Aí Jesus perguntou para o escriba: qual desses foi o próximo daquele que foi assaltado, que estava doente lá, caído no chão? Ele falou: o que usou de misericórdia para com ele. Então vai você e faz a mesma coisa. Se eu não me incomodo com as necessidades alheias que estão ao meu redor, eu tenho uma religiosidade vazia. Se eu consigo assistir passivamente pessoas ao meu redor com necessidades que eu posso suprir, mas eu consigo assistir passivamente assim e ficar de camarote vendo, eu estou com um problema na minha espiritualidade, com Jesus e com tudo mais. Se o clamor do necessitado não alcança o meu coração, a minha religiosidade é de plástico. É um claro indício que eu estou vivendo uma espiritualidade religiosa e vazia de Deus. Então essa questão de vertical está ligado com horizontal, não é que o nosso olhar para o próximo e para ajudar quem está necessitado, estender a mão e socorrer, tirar o dinheiro do bolso, dar e fazer, não é isso que vai nos salvar. Mas um dos mais sérios testemunhos de quem é salvo de verdade, de um morador do céu, é que ele não se conforma com a necessidade alheia próxima dele e fica passivo, dizendo: Deus te abençoe.
Olha o Tiago dizendo, capítulo 2, 14 da carta do Tiago: meus irmãos, do que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e com falta de mantimento no cotidiano, e alguns de vós lhes disserem: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias por corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé? Eu digo: eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O Tiago está falando sobre a espiritualidade que Jesus está dizendo. Ou seja, além de ela ser interior, que a gente acabou de falar, ela não se separa horizontal com vertical. Não tem esse negócio, meu negócio é com Deus, com mais ninguém, isso não existe. Às vezes a gente ouve crente, às vezes a gente vê frase no Facebook, o seu negócio é com Deus, mas não desvincula da linha horizontal. Por isso que a cruz tem esse formato aí, ó. Uma haste vertical, relacionamento com Deus. Uma haste horizontal, relacionamento com quem me rodeia. Em Mateus 25, versículo 31 em diante, o texto é fantástico. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuam o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me hospedou. Eu estava hospitalizado e você me visitou. Eu estava preso e você me visitou. Essas ovelhas vão dizer: Senhor, quando a gente viu o Senhor com fome, com sede, nu, preso, hospitalizado, estrangeiro, e te ajudamos e te socorremos, quando isso aconteceu? Jesus vai dizer: quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim você fez. Em contrapartida, ele vai dizer para os que estão à sua esquerda. Esquerda é para cá, né? Esquerda: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu era estrangeiro, você não me hospedou. Estava hospitalizado, você não me visitou. Estava preso, você não me visitou. E esses que estão à sua esquerda, os bodes, vão dizer: mas quando isso aconteceu, Senhor? Quando você não o fez a um desses meus pequeninos, a mim você também não fez. Dá para entender que a espiritualidade de Jesus, além de interior, ela também é vertical, que não se desvincula da horizontal? Que a nossa relação com Deus, ela é verdadeira de acordo com o tipo de visão que eu tenho sobre as pessoas que eu odeio. Amém, gente? Então, assim, existe gente necessitada, porque a pergunta do rapaz do escriba é: quem é o meu próximo? O cara foi cínico na pergunta. Aí Jesus deu uma na canela dele, porque ele pegou um sacerdote que era a pessoa do convívio do escriba, gente que ele andava assim, um encarde. Pegou um levita também, que andava um encarde com o escriba, era tudo da mesma turminha. E ele mostrou que o sacerdote e o levita não amam coisa alguma, porque não tiveram a capacidade de estender a mão. Então eu vou dizer de novo aqui uma coisa, porque às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas por que é difícil amar tal pessoa? É difícil amar tal pessoa. A gente não consegue, pastor. Por que Jesus falou essas coisas? Por que a gente não pode passar branquinho nesse versículo 44 de Mateus 5? Você entendeu o que Jesus falou na parábola do samaritano? Você viu o samaritano dizer para o rapaz: moço, eu te amo, dá um beijo, dá um abraço.
ele só ofereceu o socorro que tinha que oferecer. E Jesus está falando de amor, porque o cara perguntou para ele: quem é o meu próximo que eu tenho que amar? É aquele que tem necessidade na qual você pode suprir. Porque às vezes a gente entende amar, comer pizza junto, a gente entende amar com a frase eu te amo, a gente entende amar com afeto, com carinho, com abraço, e nem sempre isso vai ser possível com algumas pessoas na trajetória da vida da gente. Sim ou não? Por isso que Jesus nos ajuda muito aqui sobre o que é amar o próximo. É ver a necessidade e socorrer. Se merece ou não merece, isso não é com a gente. Porque a gente merecia alguma coisa? Você merecia? Eu merecia? A gente não merecia nada além do inferno, era isso que a gente merecia. A Bíblia diz isso. Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus fez o que a gente não merecia. Acho que eu merecia estar aqui, todo bonito, essa barba estilosa, esse microfone headset. Você acha que eu merecia estar aqui falando para uma igreja, falando para os filhos de Deus? Você acha que eu merecia? Não merecia nada. Então assim, é a gente entender que nós temos que reproduzir o tratamento ao outro semelhante ao tratamento de Deus conosco. A gente não trata o outro segundo o que o outro merece ou segundo o que a gente acha que tem que fazer. A gente trata o outro e a gente faz para o outro aquilo que Jesus faz conosco. Lamentações diz que nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. A gente só abriu os olhos para um novo dia nesse domingo, hoje cedo, porque a misericórdia dele se renovou. Então o que a gente faz com o outro? A gente vai e exercita a mesma misericórdia sobre o outro. Tiago vai escrever na sua carta que o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a espiritualidade de Jesus, ela é interior, e a espiritualidade de Jesus não desvincula aquilo que é vertical e aquilo que é horizontal. Cuidado para não ter uma vida doentia. Terceiro lugar, ainda no mesmo caminho do horizontal, a espiritualidade de Jesus, além de interior e não desvincula do eu já falei aí, ela é relacional. Então, ouvistes o que foi dito: odiará teu inimigo e amará o teu próximo. Eu, porém, vos digo: ama teu inimigo. Bendiz aquele que te maldiz. Às vezes eu falo assim: Senhor, estou treinando para chuchu, para não falar mal. Porque bem dizer é falar bem. Pureza, né, gente? Senhor, não basta só ficar quieto. Uma vez eu estava no interior, uma igreja, e a gente estava lá com o pastor, os familiares, os irmãos, e ali cantando, tocando violão e tal, e comendo alguma coisa, depois de um culto. E ali alguém lançou um comentário sobre um evento que eles fizeram meses atrás, e veio um pastor de São Paulo lá. E aí começaram a falar que o céu desceu, que foi uma bênção, que não sei o que não sei o que lá. E eu conheço quem é o tal pastor que foi. Eu sei quem ele é. Cara, eu não vou ficar falando muito, vocês vão escandalizar. Mas na hora, parece que veio aqui na garganta. Eu falei: esse cara é um picareta, meu. Vocês trouxeram ele aqui para falar para vocês? Vocês são doidos? Mas na hora eu segurei assim, engoli, fiquei quieto, baixei a cabeça. Não falei nada. Mas eu não consegui falar bem. Eu conheço, o cara é uma bênção mesmo, viu? Prega muito, ó, e o céu desce quando ele prega. Não consegui falar bem. Não consegui ficar quieto. Bendiz aquele que te maldiz. E ora por aquele que te maltrata e te persegue. Sabe como é que a gente começa a vencer, às vezes, esse ódio que brota dentro de nós? Jesus nos deu remédio aqui, ó. Você começa a orar por tal pessoa. Nas primeiras orações, a boca vai falar uma coisa e o coração vai dizer outra. Porque já teve vez de eu chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe tal pessoa, abençoe a vida dela, o trabalho, a saúde, os filhos. Mas aqui dentro, Senhor, o Senhor sabe. Se disser
moleque morrer, eu vou dar risada. Eu não estou nem aí. Mas eu não quero que seja assim. Amém, gente? Sim, falando com Deus. Eu estou dizendo com a boca, Senhor, mas o meu coração é outra coisa. Eu não quero nem ver perto. Mas eu não quero que seja assim. Aí no dia seguinte eu estava lá, mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Uma semana, a mesma coisa. Dali a pouco, gente, sem que eu fosse percebendo, aquilo que estava saindo da minha boca sobre abençoar, era o que estava no meu coração, o desejo que fosse abençoado. Isso não é coisa de Deus? Então a gente tem que deixar assim essas hipocrisiazinhas de lado, esse faz de conta de lado, né? Ah, eu amo todo mundo, pastor. Eu amo todo mundo. Eu gosto de todo mundo. Eu não tenho raiva de ninguém. Mas para Deus te levar. O céu te espera hoje. Você já está prontinho. Não tem mais o que Deus fazer, já está pronta a obra. Então a gente tem que falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que o Senhor dê graça, eu quero que o Senhor abra as portas, eu quero que o Senhor o visite com graça, com sabedoria, com amor, eu quero que o Senhor traga saúde, eu quero tudo que eu quero para mim, para minha família, eu desejo para essa pessoa. E a gente vai falando isso até que o que sai da boca se encontra com o que está no coração, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Aleluia! Mateus 5:23, o texto vai dizer: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus falou umas coisas que você fala assim: puxa vida, já não basta a pessoa ter algo contra mim, eu não tenho nada contra ela, ela tem algo contra mim. Quer dizer que não é ela que tem que vir a mim, eu é que tenho que ir lá. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, né? Dizer para Jesus, pelo amor de Deus, engraçado. Pelo amor de Deus, o Senhor quer. Eu não tenho nada, o Senhor sabe, não tenho nada contra ela. Tá, então você não pode adorar, você não pode ofertar, você não pode. Vai lá. Mas e se o senhor for levar um coice? O problema é de quem deu o coice. Vai acumular mais um juízo sobre si. Mas eu não quero me humilhar. Ah, mas aqueles que se humilham, eu exalto. Aqueles que se exaltam são humilhados. Então, a coisa é séria. Quando Jesus fala reconcilia-te enquanto estão pelo caminho, que caminho que é esse, gente? É o tempo dessa vida. A gente não faltar em culto, a gente não perder a ceia, a gente ser fiel e comprometido com as coisas da igreja é muito bom, irmãos. Mas não é isso que leva a gente para lá não, para o céu não. Leva não. A gente não pode substituir as virtudes e valores do cristianismo pelas funções que a gente tem, as coisas bacanas que a gente faz na igreja. Porque parece que é algo inconsciente. Eu faço tanta coisa na igreja, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu corro aqui, eu corro acolá. Quando o pastor pede, eu digo: eis-me aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Nada disso adianta, porque nada disso coopera com o céu. Isso tudo que a gente faz pode cooperar com o Espírito Santo, com o céu, na vida do outro, na nossa não. Porque as virtudes do cristianismo, os valores de Cristo não são substituídos pelos afazeres do reino, pelos ministérios, pelos dons espirituais. Não, não, não. Então, o caminho que Jesus está falando é o tempo dessa vida. E a gente não sabe quanto a gente vai, né? A gente quer ir para o céu, mas não hoje. É ou não é? Quem acredita no céu? Todos nós. Quem quer estar no céu? Todos nós. Quem quer ir hoje? Ah, Senhor, umas coisas para eu fazer ainda. Mateus 6, 14 e 15.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Eu acho que às vezes as pessoas estão brincando de igreja, meus irmãos. Porque a gente olha e fala assim, não, só pode estar brincando de igreja. Ou às vezes tem assim aquela coisa justa, né? Senhor, pastor, eu já perdoei. Eu só não olho na cara, mas eu já perdoei. Eu já perdoei, mas é lá, eu aqui. Já perdoei. Pensou Jesus falando assim pra gente? Filho, já te perdoei, mas não olho na sua cara. Filha, já te perdoei. Mas você fica aí no inferno, eu fico aqui no céu. Então assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai perdoará as vossas. Se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoa. Porque a espiritualidade de Jesus é relacional. E se a gente está com relacionamentos adoecidos ao nosso redor, a gente pode frequentar a vida inteira uma igreja. E naquele grande dia, nós não estarmos em glória com Ele. Eu acho isso muito sério, gente. Vocês não acham? Em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, 19 a 21, o texto diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então assim, a espiritualidade de Jesus é relacional. Às vezes a gente vai falar assim, vou ter que perdoar outra vez esse fulano? Mas de novo, pastor? Lembra do Pedro? Até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus olhou para Pedro e falou, sabe de nada, meu Senhor. Até 70 vezes 7. Será que era para Pedro pegar a calculadora e fazer conta? Não, 490. Não era. É para Pedro entender que a predisposição em perdoar traz saúde espiritual para nós. Amém, gente? Traz saúde para a alma, traz saúde para o corpo, traz saúde ministerial, traz saúde familiar, traz saúde no casamento. Então assim, a espiritualidade de Jesus, ela vai por aí. Ela é interior, ela nos desvincula horizontal do vertical. Não dá para dizer que sou espiritual e vejo necessidades nas quais eu posso fazer alguma coisa, eu cruzo os braços, talvez porque o outro não merece, talvez porque eu não esteja afim, talvez porque eu não queira, talvez porque eu já ajudei uma vez e não adiantou e não disse nem obrigado. Não, a gente não mede isso. E a espiritualidade é relacional. Se a gente continuar com relacionamentos com pessoas abalados, adoecidos, nós vamos ter problema com Deus. E é ruim ter problema com Deus, gente. Amém? É ruim de ter problema com Deus. Pode fazer as campanhas lá. Vou trazer os irmãos fazer 7 dias de campanha aqui na minha casa. Se você não resolver as coisas que você tem que resolver, não adianta. Eu vou na igreja do apóstolo tal lá, porque lá meu homem, lá é um homem de Deus, ele é usado, ele tem os dons, e até paralítico levanta, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai. Não vai. E entenda que amar não é dizer eu te amo. Às vezes sim, às vezes não. Não é dar abraço, não é afeto, não é fazer cafuné, não é pegar no colo. Nem sempre vai dar para fazer isso. Mas a gente ama quando a gente intercede sinceramente. A gente ama quando a gente vê a necessidade, vai lá e supre. A gente ama quando a gente vê o que precisa ser feito, vai lá e faz. Amor. Por último, quarto lugar, a espiritualidade de Jesus é teocrática. Então ela é, qual que é mesmo? Interior, depois vertical e não desvincula, depois relacional e teocrática. Mateus 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles.
não tereis galardão junto de vosso Pai nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que veio em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então aqui Jesus fala assim, olha, os fariseus, quando iam ajudar alguém, quando iam dar uma esmola para alguém, eles tinham uma trombeta pendurada. Aliás, era uma vestimenta cheia de adornos. Eles eram muito esquisitos, esses caras, eram uma figura. Quando eles ajudavam alguém na rua, eles pegavam a trombeta que estava na cintura e tocavam a trombeta. As pessoas que estavam ali nos arredores olhavam, nossa, como ele é espiritual, ele está ajudando um pobre. Jesus falou, o galardão dele é esse aí. Então o cara não tinha Facebook naquela época, então ele tocava trombeta. Hoje o pessoal vai ajudar o pessoal embaixo do viaduto, fica postando esse. Então assim, é teocrático. O que é teocrático? Teo fala sobre Deus. Crático fala de um regime de governo. A espiritualidade de Jesus é teocrática. Tudo que a gente está fazendo está diante dele. Então quando a gente vai ajudar alguém, ele está falando, ele vai usar até de uma metáfora. Nem a mão esquerda pode ver o que a direita está fazendo, porque a mão não vê, né? Mas ele está usando essa metáfora. Não é para sair alardeando, não. Eu comprei o gás, eu ajudei essa pessoa, eu paguei o aluguel dela, eu fui visitar ela. Não, é para ninguém saber. Só ele. Porque se ele sabe, é o que interessa. Ele diz, o Pai que vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Aí ele fala da oração, quando vocês orarem, não faça também como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, nas praças, lugares públicos. Eles já receberam o galardão. Eu digo a vocês, quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Às vezes a gente vê tanto farisaísmo, né? Irmão, ora pela oferta. Ora pela? A gente agradece a Deus pela oferta. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, abençoa o trabalho deles, que está desempregado. Tá. Aí começa a expulsar demônio, começa a citar versículos bíblicos, aí fica 10 minutos orando. Será que lá no quarto, em secreto, ora 10 minutos, ora meia hora, ora uma hora, ou é no público que a gente quer mostrar espiritualidade? Reuniões de ministério pentecostal da Bíblia. Vai começar a reunião, alguém faz uma oração. A pessoa pega o microfone e já tem gente lá embaixo falando língua estranha em alto volume. Mas estava ali atrás falando de futebol agora. Vai começar, já entra no terceiro céu na língua estranha. No último volume. Então os fariseus gostavam desse tipo de exibição espiritual para as pessoas notarem que eles eram espirituais. Jesus falou, não é assim que as coisas acontecem. Vai em secreto. Tem umas coisas que eu aprendi, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu notei esses versículos há muito tempo atrás. Eu tinha uma promessa de ser pastor, que foi dada antes de eu ser crente. Antes de eu ser crente, eu já sabia que eu ia ser pastor. Isso é uma loucura, mas é. E eu tinha paixão para pregar a palavra. E o ministério começou a arder dentro de mim. E eu entendi que para as coisas que Deus tinha para fazer em mim e através de mim, eu precisaria estar em secreto com Ele. Não fazendo politicagem. Não sendo amiguinho desse ou daquele. Não puxando o saco do outro, desculpa a expressão. Mas estando em secreto com Ele. Deus vai fazer e vai me levar e vai fazer de mim o que Ele quiser. E em secreto Deus foi delineando o caminho, gente. Foram coisas tão pequenas e outras grandes, outras naturais, outras sobrenaturais. E as coisas foram acontecendo, porque lá há 20 anos atrás tinha alguém em secreto. Sem estar preocupado com o público. Sem querer demonstrar espiritualidade, sem querer demonstrar que conhece Bíblia, sem querer demonstrar, fazer orações mais alto que todo mundo. Não, em secreto.
vai ajudar alguém? Secreto. Quer que Deus te honre, te levante? Em secreto. O texto diz que se você fizer isso em secreto, Deus se encarrega de trazer isso à tona. Está escrito. Por isso essa frase, fulano está podando o meu ministério, isso não existe, gente. Isso não existe. O ministério foi dado por quem? O dom foi dado por quem? Se foi por Deus, não tem quem fique no meio do caminho. E ai de quem ficar no meio do caminho. Sim ou não? Quando alguém diz para mim, estão podando meu ministério, eu penso, quem deu seu ministério? Às vezes eu vou nas igrejas por aí, acaba o culto, conversa com um, sempre vem aí diácono, presbítero, pastor, copastor. Então, estou pensando em lá, como é que está na Santa Clara, porque aqui assim está meio difícil, estão podando meu ministério. Eu falei, podando o seu ministério? Tem certeza? Você sabe, né? Quando o homem quer podar, eu falei, quem deu o ministério ao Senhor? O Senhor. Desculpa discordar de você, mas se for o Senhor quem deu, ele vai acontecer. Se for o Senhor quem deu, vai acontecer. Se a gente estiver em secreto com Ele, as coisas vão acontecer, irmãos. É Jesus que está falando, porque a espiritualidade de Jesus, ela é teocrática. A gente vai estar em ambientes, em lugares, fazendo coisas que só o Pai está vendo. E ninguém mais precisa ver. Depois ele vai falar do jejum. A mesma coisa, não faça como os hipócritas, que desfiguram o seu rosto. E faz aquela cara de gemido inexprimível, assim. Aí alguém pergunta, por que você está com essa cara tão abatido? Ele diz, eu estou de jejum há 23 horas e meia, está quase dando 24. Nossa, como ele é espiritual. Jesus falou, já recebeu o seu galardão. Tu, porém, lava o seu rosto quando jejuar, passa um gel no cabelo, um batonzinho leve, coloca uma bala house para não ficar aquele bafo de cadáver, né? A maquiagem leve, um gel no cabelo, abre um sorriso, para que ninguém perceba que você está jejuando, e o teu pai que sabe disso, ele vai te recompensar publicamente, porque a espiritualidade de Jesus é teocrática. Nós não podemos jamais perder a consciência de que aquilo que estamos fazendo e vivendo no reino de Deus e na igreja do Senhor, em primeira instância e em última análise, é por Ele e é para Ele. Eu vou repetir, a gente não pode perder a consciência de que aquilo que estamos fazendo e vivendo no reino de Deus e na igreja de Deus, em primeira e última análise, é por Ele e é para Ele. Colossenses 3,17, Paulo vai dizer assim, tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Colossenses 3, 23 e 24, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, se um dia você ficar com raiva do pastor, continua fazendo o que você está fazendo, porque não é para ele. Amém, gente? Às vezes as pessoas ficam meio bronqueadinhas com o pastor, pastor, coloca outro no meu lugar, porque eu não vou fazer mais. Não é para ele, você não está entendendo. Eu entendi isso desde sempre, eu fiquei com várias bronquinhas do meu antigo pastor, ele é um cara gente boa pra caramba, a gente se fala até hoje, mas eu tive várias bronquinhas com ele, mas nunca deixei de fazer o que eu estava fazendo, porque eu entendi que não era para ele, não era para esse prédio, era para Deus. Madre Teresa de Calcutá, tem algumas falas dela que são célebres. Uma delas é essa, faça o bem sempre a todos, perdoe sempre e a todos. Ame intensamente, não importa o que fizeram. Ame intensamente e faça tudo por amor. Pois no final de tudo você verá que todo o bem que fez sempre foi entre você e Deus, e não foi sobre você e os outros. E o Paulo vai dizer em Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, porque por ele, porque para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A espiritualidade de Jesus é interior. A espiritualidade de Jesus não desvincula horizontal do vertical. A espiritualidade de Jesus é relacional. A espiritualidade de Jesus é teocrática. Deus te abençoe em nome de Jesus.